Tarde! Hoje é sábado e vamos então entrar aqui um pouco mais cedo. Nossa jornada está chegando ao fim. Hoje temos a presença maravilhosa da Mariana Brundo. Olá, irmã! Amanhã a gente tem Lisete Barden. E domingo a gente fecha com Natália Dalagnol e Maria Aparecida. Oi! Tudo bom? Eu nem sei se já era para entrar, mas eu entrei. Bora! Claro que é! Tudo Tudo bom, Cris? bem? Tudo bem. Tudo! Que saudade de você! Também tô, principalmente agora, né? Que a gente Né? não Mais pode se ver ainda. direito. Verdade! Obrigada por ter topado, por estar aqui. Imagina, Cris. Eu que agradeço o seu Mariana, convite. Mariana trabalhou com a gente na Clínica Canto da Paz, foi a nossa primeira psicóloga, quando tudo estava no comecinho, né? 5 anos atrás, Mari, 5 anos. Já faz tempo, né? né? O Sim, tempo sim. passa rápido e foi uma Bastante. experiência tão gostosa ter tido você por perto. Como foi bom! Quis trazer um pouquinho de você para o pessoal aqui. Que bom, que bom. Fiquei feliz com o convite. Ainda mais Ah, para falar de obrigada. meditação, que é o tema que eu gosto muito. Ah, e a gente hoje em dia tanto se fala de meditação e algumas pessoas Sim, ainda não conseguem realizar, acho que por falta talvez de uma boa orientação, né, Mari? sim, sim. Então, fico feliz de a gente poder falar desse assunto que traz tanta qualidade de vida, né? Que é Aham. possível melhorar a nossa vida. Então, vamos levar isso para o mundo, né? Vamos Queria sim. pedir, olá, Bruno. Olá, Dojo, será que é isso? Florêncio, boa tarde para todo mundo. Quem tiver aí, quiser e puder, clicar nesse coraçãozinho aí para avisar a galera que a gente está aqui ao vivo. Se tiver alguma pergunta para Mari, não fiquem com vergonha de interromper. Mande aqui nessa caixinha onde tem um ponto de interrogação a sua pergunta. E clica aí no aviãozinho para a gente poder compartilhar com aqueles que a gente ama e que gostariam de ouvir sobre meditação. Vamos lá, se apresenta, minha lindona. Tá bom. Bom, eu sou psicóloga, tenho uma especialização em neuropsicologia, tenho feito atendimentos clínicos desde o início da minha formação, né, da minha formação, e já faz 15 anos isso, né, que eu me formei. Eu iniciei trabalhando em ambiente corporativo, fazendo atendimento dentro de empresa, em programas de saúde, fazendo treinamento, trabalhando com grupos. Fiz um intervalo aí nesse meio tempo para ter essa experiência com você no Canto da Paz. Voltei para o ambiente corporativo e agora voltei a clinicar. Eu gosto muito dos atendimentos e aí eu tenho estudado um pouco mais recentemente a meditação. Né? Comecei em 2019, fiz um curso com a doutora Regina Chamon, que é do time lá da Unifesp. Depois fui estudar também, continuei estudando meditação, mas dentro de um outro enfoque, fui fazer capacitação em yoga. Estou Que concluindo agora, legal, que delícia. aumentando o leque. E agora tô feliz de estar participando de um curso lá, ainda com esse time da Unifesp. Tenho gostado muito de estudar meditação e também de praticar. Então, por isso surgiu a ideia da gente conversar sobre isso, né? Tentar trazer um pouco de informação sobre a técnica, esclarecer algumas dúvidas, esclarecer um pouco, porque realmente, como você falou, muita gente tem falado de meditação, eu mesma ouço muito quando eu estou atendendo, pessoas que eu conheço, quando as pessoas sabem que eu faço, né, e estudo e pratico,
Muita gente me pergunta, me fala que tem vontade, mas que não consegue. E eu imagino que essa seja a realidade de muita gente, né? Pessoas que Sim. tentam, se sentem frustradas por não conseguirem. O gato, dá licença? Ele quer aparecer. Visita ilustre. Aposto que ele sabe muito bem fazer o que a gente está falando, que é meditar. É verdade. Ele ama meditar. Então, e a gente, como ser humano, vai perdendo a nossa capacidade de deixar a nossa mente mais fluida, né? Mais tranquila. A gente começa a absorver muita preocupação, muitas demandas, e aí a gente entra num modo de funcionamento que não é nada interessante para a nossa saúde, né? Nem para a nossa saúde mental, nem para a nossa saúde física. Sim. Né? E aí a meditação acaba ajudando nisso também. E eu acho que é muito interessante, né, Mari, a gente poder unir a psicologia com a meditação. Que tem tudo a ver, né? Sim, tem tudo sim. a ver. Então eu acho que é uma ferramenta que você pode usar aí para te ajudar a dar uma fluidez mesmo no... Acho que essa é a palavra, né? Sim. No auxílio aí aos pacientes, né? Até como tarefa de casa, talvez, né? Eu uso bastante. Eu até comentei da minha formação, né, em yoga, mas o yoga tem um ponto de vista sobre a meditação que é um pouco diferente do que eu quero trazer aqui para a nossa conversa de hoje, né? Inclusive, muita gente confunde alguns conceitos de meditação, entende que está vinculado à religião, né, que tem que fazer parte de uma prática específica, como o yoga, como o budismo, e não, né? Então eu queria trazer um pouco dessa visão da meditação como técnica. Desmistificar, né? Exatamente, exatamente. E desmistificar é uma ótima palavra, até porque tem gente que entende que é uma experiência mística, né? Além da gente trazer informação, acho que também tirar esse tom, porque assim, não tem necessariamente uma ligação com qualquer crença, né? Então, eu acho legal a gente conseguir entender hoje, até porque tem muito estudo sendo feito sobre os benefícios da prática da meditação associados a tratamentos de saúde, né? Então, é um ótimo coadjuvante para tratamentos, por exemplo, oncológicos, né? Pacientes que têm efeitos colaterais de quimioterapia, pacientes que têm problemas coronarianos. Tem muitos benefícios, né, nessa complementação do tratamento. Logicamente, o tratamento médico e medicamentoso é o principal, né, que a gente precisa considerar, mas a gente consegue amenizar um pouco dos efeitos de algumas doenças com a técnica. Então, dos anos 2000 para cá, a gente teve um boom nos estudos, né, nas publicações sobre meditação. Sim. E a partir daí a gente começou a ter dados um pouco mais robustos e cada vez mais isolar a ideia como técnica, né, como uma ferramenta que pode ser aplicada em diversos casos. Tem alguns casos que daqui a pouco eu vou falar que a gente tem que ter um cuidado maior, porque também não é porque a meditação que é uma coisa que não vai ter... não pode ter profundidade, um impacto, né? Exato, exatamente. Às vezes pode ter até um impacto negativo, dependendo do quadro, né, do paciente, dependendo do caso e de como for feita. Mas ela tem sido assim cada vez mais delineada, né? E a gente tem conseguido perceber o quão interessantes podem ser os resultados. Então, sim. Queria pedir ao pessoal para clicar no coraçãozinho aqui, para mais pessoas verem que a gente está ao vivo. Compartilhem com os amigos, então, para a gente poder entender hoje, sair daqui às 5 horas da tarde, sabendo o que é a tal da meditação, pelo menos, e tentar colocar em prática, né, Mari? Eu acho que isso vai trazer um benefício muito grande para as nossas vidas, para quem ainda não pratica, experimentar essa possibilidade e depois adquirir o resultado, né? Porque resultado tem. Isso que você colocou, eu acho que é
muito, muito, muito importante. E quem está aqui nos ouvindo, por favor, passe essa informação para frente, né? É uma coleta de dados, de informação muito verídica e de qualidade. Então, assim, o que a gente precisa dizer? Que algumas religiões se utilizam da ferramenta meditação. Mas que meditação não é religião. Então, Exato. isso aqui tem que ficar fechado e claro para todo mundo, né? Porque Sim. algumas pessoas ainda se embarreram com o preconceito, né, de que não, a meditação faz parte daquela religião. Não. Isso. Aquela religião usa meditação. Então, agora, hoje, vocês vão descobrir o que é a meditação. Eu vou falar um pouco do que eu sei, né? Que é a técnica que eu venho estudando, que é um protocolo que foi desenvolvido pelo Departamento de Medicina Integrativa da Unifesp. Então, tem um grupo lá que é encabeçado pelo Dr. Roberto Cardoso. Quem tiver interesse pode procurar. Ele tem livros sobre o assunto, ele tem bastante material, ele já publicou bastante coisa sobre isso. Tem a doutora Regina Chamon, que é uma ótima referência, que ela tem também uma página legal aqui que chama Doutora Sangue Bom. Quem tiver interesse e dúvidas sobre meditação, vale muito a pena conhecer. Depois a gente deixa no texto da live, sim, né? Eu acho que é legal para o pessoal colocar. Bacana. Entrar. Então, e eles têm feito estudos há algum tempo, e aí o Dr. Roberto Cardoso, ele tem ele já fez algumas experiências e chegou, né? O grupo foi chegando a essas definições e, assim, alguns passos para a gente conseguir alcançar esse estado meditativo. Né? Então, existe a meditação como estado, né, que é aquela sensação que você alcança quando você está meditando, mas para chegar lá não basta a gente fechar os olhos, né? A gente precisa fazer um treino da nossa atenção. Né? Então, quando a gente simplesmente faz um exercício, por exemplo, de relaxamento, que inclusive é uma das coisas que é muito confundida com a meditação, a gente está ali sem um objetivo definido, né? A gente está ali, aliás, pode ser que o objetivo seja simplesmente relaxar. E é interessante pensar na meditação como realmente um treino, né? É um fortalecimento da nossa capacidade de se desvincular de uma sequência de pensamentos. Tá? E o que é isso, né? Se você for pensar, como é que fica a sua mente quando você para de fazer as suas atividades? Se você sentar aqui agora e falar, vou ficar aqui quieta sem pensar em nada. Isso acontece? O não pensar em nada existe? Será? Muita gente me fala, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. Eu não sei como é que é. Isso? É muito, 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 muito. Todo mundo fala isso. Porque assim, eu não sei que divulgação fantástica foi essa? Quem foi a criatura que vinculou o não pensar com o meditar? Porque todo mundo acha isso, né, Mari? Exatamente. E aí as pessoas já se taxam como incapazes de meditar. Aliás, às vezes nem tentaram também ficar sem pensar. Mas é só tipo assim, é tão difícil que eu não vou nem tentar. E não é pra mim, eu sou muito agitada pra isso, não dá. Então, eu ouço muito isso. Tem muita gente que fala assim pra mim, eu preciso meditar. Eu quero meditar, mas eu não consigo. Então tá, vamos lá, vamos pensar o que é meditar. Né? E aí também eu vou explicar um pouco do por que a gente busca esse estado, tá? Porque o meditar, como eu falei agora há pouco, é a gente sair dessa sequência de pensamentos, que é uma sequência mesmo, assim, a gente faz um encadeamento de ideias, né? Então, por exemplo, você está aqui, de repente você começa a se lembrar que você tem uma tarefa muito importante para fazer amanhã. Sei lá, você tem que ir ao supermercado, você tem que fazer uma visita para uma pessoa da família que está com algum problema, e aí você começa a matutar sobre aquilo. Aí você começa a pensar em tudo que envolve aquela situação nuclear, né? Você pensou na situação e tem um monte de coisa em volta.
E aí a gente vai dando alimento para isso, né? Só que a gente está antecipando uma situação. Isso começa a promover no nosso corpo uma série de reações. Né? Então, eu estou falando aqui de ir ao supermercado, mas a gente pode falar de uma questão de trabalho. Né? Eu posso ter uma reunião importante amanhã, eu posso ter uma missão muito complicada para desenvolver no meu trabalho durante a semana que vem. E aí eu começo a me ocupar com aquele assunto nesse momento e as ideias vão fermentando, né, na nossa cabeça. Ou Mari, eu preciso resolver alguma questão com alguém. Isso, também. Nossa, parece que você vai falando com a pessoa antes do dia. Vai conversando, vai imaginando todos os diálogos possíveis e impossíveis. Todas as respostas que a pessoa pode te dar. Exato, exatamente. E assim, tem uma coisa muito interessante que acontece, que é assim, o nosso corpo, ele não entende que isso não está acontecendo na hora. Né? Quando a gente começa a pensar sobre isso, dependendo da intensidade da preocupação que isso causa, a gente começa a liberar resposta de estresse. Né? Então o corpo começa a produzir mais adrenalina, mais cortisol, que são os hormônios, né, que são envolvidos naquela reação de luta e fuga. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar disso, mas luta e fuga é uma resposta do corpo para uma situação de ameaça. Ela surgiu lá nos nossos ancestrais, né? Quando o homem precisava se preparar para perigos físicos, fugir de um leão, de um javali, entendeu? Brigar por comida, construir a própria casa no meio da floresta. Então, a gente precisava muito desses recursos, né? A adrenalina e o cortisol vêm por isso. Só que hoje há uma pequena diferença, né? Entre aquela época e a nossa. Então, hoje a gente começa a disparar essa mesma reação por outros tipos de preocupações. Né? E tem um filme, Mari, não querendo te interromper, mas não, já fazendo, tem um filme muito legal, um desenho, na verdade, que mostra muito isso. Assim, coloca muito a nossa realidade emocional dentro do contexto pré-histórico, né? Tá. Os Croods. Ai, não conheço, vou procurar. É muito legal. Faz exatamente essa conexão. Assim, quando a gente assiste, eles estão na pré-história, moram na caverna, mas estão em situações emocionais muito parecidas. Então é bem legal. Que legal. Eu vou procurar. E é exatamente isso. A gente começa a disparar esse gatilho de ameaça, né? De reação à ameaça. Antes a gente tinha situações muito pontuais, então aquilo acontecia, tinha começo, meio e fim. Eu identificava o perigo, liberava essa reação, fugia, corria, brigava, resolvia, e aí depois o corpo já se equilibrava. Né? Então a gente tem uma parte do nosso sistema nervoso que libera e a outra parte que ameniza, que acalma, né? Só que hoje, Cris, a gente começou a disparar essa reação por muitos motivos, porque a gente não sai desse modo mais reativo, né? Que é esse modo onde a gente tem muita preocupação, a gente fica o tempo inteiro ali esperando alguma coisa acontecer com a nossa atenção periférica muito aguçada, né? Então, é difícil a gente encontrar pessoas que estejam de fato focadas naquilo que elas estão fazendo. Nossa, Mari, uma vez eu estava fazendo um curso de radiestesia e a gente teve uma aula sobre isso, assim. Quantas vezes, aqui o pessoal que está aqui pode já fazer alguma associação, assim. Sei lá, a gente está na pia lavando louça e eu tô exatamente focada no que eu tô fazendo. Então, pode ser lavando louça, lavando carro, pode ser trabalhando, pode ser, sei lá, qualquer coisa que a gente esteja fazendo. E aí, na época, a gente falou do lava-louça, né? Que é assim, quando você lava um prato, você tá assim, eu tô lavando o prato, agora eu vou virar para a direita, agora eu vou virar para a esquerda, agora eu vou abrir a torneira, agora eu vou lavar, enxugar. Com a mente focada aqui no que eu tô fazendo, eu tô fazendo tudo e com a mente, sei lá, em qualquer outro lugar que não é no meu prato. Né? E a gente faz, se a gente parar para analisar, a gente faz quase tudo com a mente em outro lugar.
E esse lugar ou é no passado, relembrando situações, ou que gostaríamos de ter que tivesse sido diferente, né? Uhum. Ou no futuro, essa preocupação que eu tenho que fazer daqui a pouco. Não posso esquecer que 4 horas da tarde tem live, né? E aí você nunca, quase nunca, eu digo nunca pra mim, né? Vocês aí eu não sei, vocês podem dar a opinião de vocês. Eu nunca estou aqui no agora. Estou escovando o gato, né? Não estou escovando o gato pensando em outra coisa. Né? Eu acho que isso tem muito da interferência da cultura que a gente vive hoje, né? De tempo é dinheiro, a gente não pode perder tempo, a gente tem que dar um jeito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Daí surgiu até aquele conceito de multitarefas, que é um conceito muito equivocado para nós seres humanos. Ele é ótimo para o computador, mas ele não serve para nós. E a gente quer desenvolver essa habilidade mesmo não tendo cérebro para isso. O nosso cérebro ele não foi feito para agir dessa forma. Ele usa na verdade, a gente não... Eu não acho que a gente queira desenvolver essa habilidade. Eu acho que a gente está sendo colocado a... Exato. E tem estímulos externos que estão nos levando a isso. E a gente está permitindo. Eu acho que é uma questão permissiva, né? Exatamente. E aí a gente precisa refletir para entender se a gente quer realmente permanecer dessa forma ou não. Bom, e aí, quando a gente entra nesse modo, e é um modo que é muito fácil de entrar automaticamente, é muito difícil de sair, a gente começa a aumentar a nossa exposição ao estresse. Com isso, o nosso corpo ele começa a ter alguns problemas, né, em função dessa mudança toda, porque imagina, a adrenalina sendo liberada indiscriminadamente na sua corrente sanguínea, né, o cortisol, eles são hormônios que têm um potencial grande de promover algumas mudanças e isso, inclusive, vira sintoma quando se cronifica, né? Então, a gente tem aí as doenças como ansiedade, né? Ansiedade generalizada, fobia, síndrome do pânico. Tudo isso pode ter muito a ver com todo esse processo que a gente está falando. E se tratando de sintomatologia, para a gente colocar um pouquinho assim, eu acho que vai ter até conexão com a live de amanhã, que vai ser com a Lisete, né? A gente vai falar um pouquinho em como nós, como indivíduos, vamos atuar nessa transformação aí do mundo, né? E eu acho importante, então, a gente ter sua live antes para identificar esses sinais, esses sintomas que o corpo dá, para a gente frear com a meditação e a partir daí a gente transformar o mundo, que vai ser a live de amanhã, não percam. Então eu acho que seria interessante você pontuar algumas coisas assim para as pessoas que estão aqui poder identificar, poxa, eu sinto isso, poxa, né? Sim. Os sintomas de estresse, assim, hoje é muito comum a gente ver, né? Principalmente nesse momento que a gente tem vivido. A gente está aqui falando de situações da nossa vida normais, imagina tudo isso dentro de um contexto de pandemia, no qual a gente não sabe muito bem como vai ser o dia de amanhã, o mês de amanhã, o mês seguinte. Então a gente tem um fator aí a mais e isso tem deixado todo mundo muito preocupado. Então não é incomum, eu vejo, você deve ver também os sintomas, né, de estresse e ansiedade aumentando cada vez mais. Pessoas que chegam relatando dificuldade de memória, aumento de dores, né, dores musculares, dores crônicas, enxaqueca, dificuldade de concentração, dificuldade de planejamento. Tem uma série de funções mentais que a gente tem que podem começar a serem afetadas e aí a gente nem sabe muito bem a quem recorrer, né? Que médico que eu marco? Eu vou no neurologista, eu vou no psiquiatra, eu vou aonde procurar isso, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tô colapsando, eu não lembro de nada, o cabelo tá caindo, tô com alergia na pele. Enfim, tem muitos sinais que o nosso corpo dá
e que podem advir dessas desregulações todas que, né, que esses assuntos que a gente está trazendo aqui causam. E a meditação, ela ajuda a gente a entrar num estado que é o do relaxamento da lógica, né? Então, tudo começa aí, assim, a ideia, né, começa aí. Então, como eu falei agora há pouco, a gente está falando de uma técnica, né? A respiração feita corretamente, por si só, ela já traz um efeito benéfico para o nosso corpo. E se a gente for observar como é que está a nossa respiração agora, como será que a gente vai encontrá-la? Né? Será que ela está sendo adequada? Será que a gente está conseguindo respirar de uma forma tranquila, pausada, lenta? Ou fica aquela respiração curtinha, superficial, sabe? Muita gente, muitas vezes, relata isso. É uma respiração mais curta, mais rápida, e que não acalma, né? Pelo contrário, muitas vezes quando você fica nervosa, você pode ver como é que fica a sua respiração, não é? Fica mais ofegante, fica mais difícil, às vezes até parece que falta o ar. Sim, o que eu tenho notado muito, Mari, hoje em dia a gente conversa de máscara, né? Sim. Então, o que eu tenho notado muito na clínica é quando você vai atender alguém, a pessoa na hora de falar, a máscara entra na boca até assim. É verdade. De tão... É lógico que a máscara já dificulta... A máscara por si só já dificulta a respiração, óbvio. Mas não é por causa da máscara. É por causa da ansiedade que a pessoa se encontra. É nítido, assim. É bem nítido. Porque algumas pessoas, você vê que a máscara não faz isso. Então, apesar da dificuldade de falar, você vê que a pessoa não está conseguindo respirar nem para falar mesmo, né? E uma coisa que eu tenho sentido muito, assim, não sei se o pessoal aqui tem sentido isso também, mas é uma sensação de angústia e não tem nada acontecendo. Assim, nada aqui agora, né? Nada agora para falar assim, eu tô angustiada com isso. Não, é uma sensação que parece que vai acontecer alguma coisa a qualquer instante. Essa coisa que você falou da luta, né? Parece que vai chegar um leão aqui agora e eu vou ter que brigar com ele. Exatamente, que é esse modo automático que a gente acaba adotando sem perceber. Esse modo, ele traz isso, né? Essa reatividade. Eu tenho que ficar muito alerta porque eu não sei o que pode acontecer. Então, eu estou o tempo inteiro gastando muito mais energia, né? Aliás, gastando não, né? Desperdiçando, porque eu poderia optar por fazer algo de uma forma um pouco mais focada. Tem até um estudo que foi feito em 2010, ele já é um estudo um pouco antigo, mas ele ainda tem um bom uso nessa área da meditação. E eles fizeram o seguinte, eles pegaram um grupo de pessoas e essas pessoas tinham que instalar um aplicativo no celular. E aí, ao longo do dia delas, elas recebiam algumas perguntas. Então, elas, por exemplo, vinha uma pergunta assim, você está se sentindo feliz agora? Aí a pessoa falava sim ou não. E aí, ela tinha que responder depois algumas outras perguntas em relação ao que ela estava fazendo e se ela estava pensando, né? Se ela estava se ocupando de fato com aquilo que ela estava fazendo. E aí, o resultado foi que as pessoas que relataram maior sensação de felicidade, elas estavam focadas no que elas estavam fazendo. Com esse estudo, ficou concluído que realmente uma mente que divaga muito é uma mente mais suscetível a não trazer um bom resultado, né? Não trazer uma sensação boa. E isso ratifica ainda mais a ideia da gente treinar o relaxamento da lógica, a gente treinar a meditação para que a gente aprenda cada vez mais a manter o foco. É como se fosse uma musculação, né? A nossa atenção ela pode ser treinada. E aí, por isso que eu falei, é diferente a gente falar disso e a gente falar de relaxamento. Né? O relaxamento, aquelas meditações guiadas, né? Elas têm o seu valor e elas são importantes, mas a gente também precisa entender qual é o papel. Né? Nesse protocolo da Unifesp que a gente usa, a gente fala, né, da técnica autoinduzida.
Então, a ideia é tornar as pessoas que praticam independentes, para elas não precisarem ter o áudio ouvindo e não estarem obedecendo comandos o tempo inteiro, né? E sim treinar a autoindução, a autoobservação. E por isso é uma prática mais silenciosa. Mas nem por isso precisa ser uma prática, sabe, difícil, complicada, dura. Tem gente que fica muito bravo. Eu ouço algumas pessoas falando, eu fico impaciente, aí eu paro. E isso já afeta todo o processo, porque assim, a meditação tem que ser algo tranquilo, tem que ser algo respeitoso para a gente, né, conseguir introduzir na nossa vida, senão ela se torna mais uma obrigação, e a gente tem muita obrigação já, né? Se torna uma coisa tem que dura, ter prazer, pesada. né, Mari? Sim, acho que tem que ter prazer nisso, né? Mas isso eu acho que vem colaborando com o que colabora para todo esse estresse e irritação, até com a própria meditação, é essa enxurrada de coisas que a gente realmente tem para fazer ao longo do nosso dia, né, Mari? Exato. Essa enxurrada de informação que hoje a gente tem com a internet, essa enxurrada de lives. E a gente está contribuindo. Mas é que a gente está contribuindo. Mas não, mas assim, o quanto a gente se obriga a... Não, eu não posso descansar, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho. E aí vai perdendo o sentido até do ficar quieto, do silêncio, né? O meu filho fala isso, né? Ele fala, eu tenho muita dificuldade de ficar em silêncio, mamãe. Então. Eu não gosto do silêncio. E às vezes a gente esquece que as boas ideias, a criatividade pode vir com o ócio. Vem muito, né? Vem muito mais, assim, inclusive, do que de outras formas. Né? Quantas vezes a gente se permite ficar assim? Olha isso. Olha isso. Vê que gostoso, exatamente. Não é? É isso mesmo. Eu me lembro que eu era muito mais fácil antes, né? Agora é aquele momento saudosista. Mas antes da gente ter celular, quando... isso era na época, até o começo da minha adolescência, começo não, né? Adolescência. Era mais fácil, pelo menos, né? Entrar nesse estado, porque a gente não tinha tantos recursos de distração como a gente tem hoje, né? Hoje a gente se vicia nisso, em ter sempre algo na mente. Né? Então... e você escuta as crianças hoje falando, quando a gente deixa eles sem nada, né? Tira, sai do computador, sai do celular, sai. Eu estou entediado. Que entediado, cara. Você não sabe o que é tédio, né? Pois a gente deveria, inclusive, aprender a ficar entediado, né? Assim, e deixar vir o tédio e entender o que pode acontecer a partir daí também. Mas também quero desvincular a meditação desse estado de tédio, porque acho que muita gente foge da meditação também por conta dessa ideia, sabe? De que é uma coisa solitária, triste, eu vou perder o controle da situação, vou ficar ali passivo, meditando, enquanto tem tanta coisa acontecendo, eu tô com tanta coisa para fazer, vou sentar para meditar. É sério que as pessoas pensam assim, né? Sim. Geralmente elas têm essa ideia. Mas a gente pode experimentar para ver se realmente vai ser assim ou se isso pode trazer um outro estado para a gente. Então eu sempre falo, não acreditem em mim. Pratiquem, experimentem para sentir como é que é. Porque de repente a gente tem uma ideia errônea de que a meditação vai trazer esse estado de tédio, essa sensação ruim. Pode ser, tá? Pode ser que em alguns momentos a gente não se sinta bem. Acontece uma coisa muito interessante quando a gente vai meditar. Um dia a gente tá lá e tá treinando e fica mais ou menos, aí no outro dia dá super certo. Você senta ali, você se sente relaxado, parece que, nossa, agora eu alcancei o estado ideal. Aí no outro dia você não consegue se desligar daquela sequência de pensamentos, você tá o tempo inteiro ali. E isso já é meditar. Só que as pessoas entendem muitas vezes que não, eu fracassei hoje porque eu não consegui relaxar.
Eu Não é não, elas isso. falam isso, eu não consegui meditar hoje. Eu não Como consegui, se exato. você conseguir meditar fosse entrar em alfa. Isso, Ir para alcançar um outro estado mundo. de nirvana. É. A gente precisa também quebrar esse paradigma, porque não é assim que funciona, né? Só o fato de você estar ali, sentado, se propondo a perceber o seu pensamento e soltá-lo, já é meditar. Tanto é que a gente precisa até observar como é que a gente está tratando do assunto. Se a gente entender que aquilo é controle, aí a gente já está começando de um jeito errado. A gente tem que começar pensando que a gente está ali para soltar. Né? É igual pegar areia na mão e querer apertar. Não funciona, a areia não vai ficar na mão. Quando você solta, abre a mão, aí você vai ter um resultado diferente. Então, Adorei esse exemplo, Mari. não é? Eu sempre gosto de falar do exemplo da areia, porque principalmente para quem é muito controlador, né, que quer segurar tudo, quer manter tudo sob controle o tempo inteiro, não é? A gente tem uma falsa sensação de controle. Na verdade, o nosso controle é muito limitado. E quando a gente está colocando muita intenção de controle, geralmente a gente pode pecar pelo excesso, e o excesso do controle gera descontrole, justamente o contrário do que a gente quer. Né? Sim, Então sim. a meditação é justamente a prática disso, dessa soltura, dessa leveza, tem que ser uma prática gentil. Né? Se você está ali, se propôs a meditar e vieram os pensamentos intrusivos, a gente não precisa criar alarme para isso. Lembra que o alarme provoca toda aquela reação que a gente conhece de luta e fuga. A gente está ali para observar, para soltar, para permitir que a gente volte para o nosso foco. E aí eu queria falar da âncora, que é uma parte importante da meditação. Né? Então, seguindo aí essa definição do que é meditação, né, por esse protocolo da Unifesp, a gente tem que ter, né, essa autofocalização, né, que é um exercício que vai ser autoinduzido, a gente não vai ouvir um comando, a gente vai provocar esse mecanismo, né, na nossa mente. Essa técnica conta com uma respiração que também tem que ser observada, tá? Então, a respiração é um ponto importante, a gente falou dela agora há pouco, e é legal pensar em 5 pontos. Até o Dr. Roberto Cardoso, que definiu essa técnica, ele fala que é a respiração dos 5 segredos. Né? Então, a respiração ela tem que ser abdominal, sabe aquela que a gente respira igual um bebezinho? Né? A gente pode até colocar uma mão aqui em cima e uma mão no abdômen. A mão que mexe é a de baixo. Né? Essa mão aqui ela deve ficar mais paradinha. Então, a gente inspira, enche o abdômen aqui, estufa o abdômen e expira, recolhe. Né? Essa é a respiração que a gente vai usar na meditação. Então, ela deve ser abdominal, ela deve ser nasal, inspira e expira pelo nariz. Ela deve ser lenta, o mais lenta que a gente conseguir, né? Não tão lenta, porque senão também gera incômodo, mas ela tem que ser tranquila. Esse protocolo ele fala de uma respiração harmônica, tanto em ritmo, né, quanto em tempo de inspiração e expiração. Né? Então, a gente vai tentar Quantas fazer no mesmo tempo. Quantas repetições, Mari? Não tem um Não número tem, exato no de protocolo não repetições. tem um número. Não, mas a gente tem um tempo de meditação. Né? Essa respiração Certo. faz parte da meditação. E o tempo de meditação recomendado é de 15 a 20 minutos, se possível 2 vezes por dia, todos os dias. Né? Ou uma vez por dia, mas assim, o ideal mesmo seria 2 vezes, mas uma vez já seria um ótimo começo. Né? Então, a gente separar ali esses minutinhos e durante o nosso período de meditação, a gente vai prestar atenção nessa respiração. Né? Então e ela também deve ser silenciosa. Tá? Então, a gente vai ficar ali observando. Não é aquele negócio assim... observar. Né? Não deve ser.
Então, eu tô respirando. Esse pode ser um bom exercício para quem não está acostumado, tá? Antes até de meditar, a gente pode fazer esse exercício. Coloca uma mão aqui, a outra mão no abdômen e vai observando. Essa respiração está sendo abdominal, está sendo nasal, está sendo harmônica, lenta, né? Ela tem esse ritmo tranquilo e ela é silenciosa. Só o fato da gente conseguir perceber se tudo isso está acontecendo é muita coisa. Só o fato da gente perceber tudo isso já nos leva para um estado de calma, tá? Isso já tem um benefício, por exemplo, em relação à redução de frequência cardíaca, né, de pressão arterial, de regulação hormonal, né, primária. Isso por si só já traz um efeito legal. Na meditação a gente vai um pouco além. A gente está ali o tempo inteiro observando isso, que é uma âncora. A respiração é uma âncora para a gente voltar, né? O pensamento intrusivo veio, tudo bem, eu deixo ele passar e volto para minha respiração. Como isso é muito interessante, Mari. Uhum. Essa coisa que, né, já fiz algumas técnicas de meditação e eu nunca tinha ouvido uma instrução dessa, e quando eu ouvi, eu falei assim, nossa, eu acho que aí está o gancho que as pessoas vão desvincular essa coisa de que meditar é deixar a cabeça oca, né? Exato. Não. Vem pensamento, deixa o pensamento passar. Isso. Esse deixar pensamento passar não vai parar de pensar. Não vai. É que ele vem e vai. O que você pode fazer é não segurar ele. Porque às vezes a gente fica segurando, né? Exato. Então assim, não, vem pensamento e vai, né? Exato. É não se envolver com o pensamento, é você ser mais uma espectadora do que uma participante do pensamento, né? E outra coisa que ajuda, são duas âncoras que devem ser usadas juntamente, é uma contagem. Então isso a gente chama de âncora objetiva. Ela é bem simples, e a ideia é que seja realmente bem simples para a gente não precisar se ocupar muito com isso. Então, a contagem vai ser assim, ó, ao mesmo tempo que eu observo minha respiração, eu conto 1, 2, 3, faço uma paradinha, 3, 2, 1. E aí eu entro num ciclo de contagem. 1, 2, 3, uma paradinha, 3, 2, 1. E como o próprio Dr. Roberto diz, qual é o tempo da paradinha? É o tempo de falar uma paradinha. E aí a gente vai contando. E aí você vai ver que isso, assim, quando eu comecei a praticar desse jeito, eu me senti liberta, porque eu ficava tentando simplesmente não pensar nos meus pensamentos, né? Tentar não me prender nos meus pensamentos. Mas era um pouco mais difícil, pelo menos para mim. E aí, quando a gente usa essa contagem, né, e a atenção na respiração ao mesmo tempo, a gente volta mais objetivamente. Você volta mais fácil. Então, a ideia é essa. Você coloca num timer o tempo que você quer ficar, 15 minutos. E eu acho muito legal o timer, porque você não precisa ficar preocupada, né? Então, você vai decidir que você estará ali para fazer esse exercício. E aí você vai respeitar ali o tempo. E livre, né? Livre. E não de minuto em minuto indo lá olhar se o tempo acabou, né? Não, de preferência não. E aí é legal ter um horário definido para isso, né? Não precisa ser um horário exato de maneira nenhuma, não é para ser algo engessado. Mas se você tiver mais facilidade, por exemplo, de manhã, que é um horário que eu gosto, acordar e fazer, é muito bom porque você vai criando o hábito, fica um pouco mais fácil de você repetir, né? Se você deixa para fazer no fim do dia, às vezes não dá certo, aí chega no fim do dia você está com sono. E aí a ideia não é dormir, é estar desperto no momento da meditação, né? Então, por isso também a gente recomenda que seja feito sentado, com a coluna ereta, né? Até para facilitar o movimento da respiração, né? Você pode encostar a coluna na cadeira ou na parede, né? O ideal é você estar numa posição confortável, mas que te mantenha desperta. Então, essas são algumas recomendações.
Não Certo. estar com o estômago muito cheio e também não estar com fome, porque se você estiver com fome, você vai também ter sua capacidade de concentração reduzida. Então, ali, numa condição física tranquila, né, num horário que você possa se dedicar a isso, num espaço também que seja minimamente confortável para você. Aí a gente começa a trabalhar isso, né, fazendo, aplicando aí a técnica, aplicando a respiração. E com o tempo, Cris, isso vai trazendo alguns benefícios, né? Como a gente estava falando. Os benefícios que eu vou citar, eles acontecem com a frequência da prática, né? Com o tempo. Uhum. Então, por exemplo, a gente vai tendo uma regulação. Isso pode acontecer já mais rapidamente, né? Do tônus simpático, né? Que é esse que libera a reação de luta e fuga. Então, tem o nosso sistema parasimpático que começa a agir mais, acalma, então isso vai acontecendo. A gente vai liberando mais hormônios como a serotonina, né, que eles são fundamentais para trazer uma sensação maior de bem-estar. A gente libera mais melatonina, que é o hormônio do sono. Né? Libera mais, não, a gente regula a liberação, né, desses hormônios. E outros também, né? A vasopressina, que é um hormônio que ajuda a trazer um melhor uso da memória, da cognição. Então, a meditação, ela ajuda a gente a melhorar a nossa capacidade de concentração, né? Para o aspecto cognitivo, é muito boa. Ela é muito boa para casos leves e moderados de ansiedade, depressão, né? Situações em que a pessoa tem ali alguns sintomas e que principalmente em casos de recidiva, né, de depressão, a gente tem tido resultados muito bons, que ela ajuda no tratamento, né, é um coadjuvante também no tratamento. Em casos de compulsão alimentar, casos de tabagismo, até pessoas que estão em tratamento, né, de dependência química, mas aí é importante dizer que tem que estar no tratamento, né, não em uso simultâneo, porque aí a gente tem um outro cenário que pode ser até muito perigoso. E tem alguns casos que ela é boa, mas ela vai ser boa com o tempo. Né? A curto prazo pode até trazer um desconforto. Então isso acontece em casos de ansiedade um pouco mais acentuada. Né? Então quando existe uma patologia já diagnosticada, né, da ansiedade generalizada, pode ser que a pessoa comece a meditar e ela fique pior no primeiro momento. Ela fique mais agitada. Em casos de fobia, isso também acontece. Pacientes que têm TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Pode ser que na hora ela tenha um aumento, mas se ela persistir, estiver bem orientada com um profissional, ela vai tendo uma melhora com o tempo. Certo. Né? E tem alguns casos que a gente não indica. Eu acho que isso é importante também citar. Eu ia te perguntar isso, se existe alguma contraindicação ou é algum caso que a gente fale, não vai fazer. Esses casos, em geral, são casos assim, olha, que precisam ser avaliados com calma, né, com cautela, e não significa que a pessoa nunca vai poder meditar, mas a gente tem um alerta maior. Então, é importante que o quadro esteja estabilizado e que haja um profissional junto guiando isso. Mas assim, a princípio, qual paciente que não deve fazer? Paciente que tem esquizofrenia, né? Ou que tem um diagnóstico de uma depressão severa, né? Uma depressão que não está com um controle adequado, que a pessoa tem sintomas muito fortes, pacientes que têm transtorno de borderline e usuários de droga, como eu falei, que estão em uso. Nesses casos, a gente tem aí umas evidências de que a meditação pode gerar um tipo de gatilho não muito legal para essas pessoas e levar a uma ideação suicida, né, a um comportamento inseguro e pode agravar algumas crises. Né? Mas isso acontece em geral, Cris, quando não tem um controle adequado da medicação, né? Porque todos esses casos que eu falei são casos que precisam de tratamento, né? Sim. E aí, se o tratamento estiver acontecendo legal, se a pessoa estiver sendo acompanhada por um psiquiatra, por um psicólogo, ela tem já consegue fazer um bom manejo do sintoma,
e tiver um orientador fazendo a meditação junto com ela, que vai começar bem devagar, que vai conseguir entender como ela reage, aí tudo bem. Mas tem que ter esse conjunto. Agora, pegar um paciente que tem uma depressão severa e que não está em tratamento, não é indicado, né? Porque a gente vai interferir no funcionamento do nosso sistema nervoso. Então, a gente precisa tratar isso com bastante cuidado. Salvo esses casos, os outros têm uma aplicação muito mais tranquila. Certo. E aí, Mari, vamos supor, a gente vai colocar lá no nosso reloginho 15 minutinhos, né? Sim. Uhum. Vamos supor que a gente respire por 4 minutos. Ainda me sobram 11. Dentro desses 11, tem alguma coisa que me facilite fazer com que esse pensamento venha e eu deixe ele ir, e blá, 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 e alguma coisa que seja para finalizar essa meditação? Na realidade, Cris, a respiração vai acompanhar a meditação toda. A gente vai usar essa âncora, né, durante todo o tempo que a gente se propuser a meditar. Então, você sentou ali, vai começar, na verdade, respirar é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, naturalmente. Sim. Mas ali, o que a gente vai fazer? A gente não vai nem querer interferir na respiração, a gente vai observar. Né? Então, em geral, quando a gente está observando e sentindo, a gente não está pensando ativamente. Né? Então, eu vou observar mais do que pensar. Né? Só que os pensamentos, eles vêm, porque isso é natural também. Então, a ideia é que a gente... Toda vez que eu vou começar a respirar, eu posso começar até a colocar a mão aqui, fazer um treininho antes, depois eu vou relaxar, eu vou tentar manter o meu corpo mais estável, mais parado, mas eu vou continuar observando minha respiração até o fim. E a contagem também, tá? Então essas duas âncoras, elas vão fazer parte sempre do exercício de meditar. Certo. Tá? E aí eu vou ficar ali. Aí eu vou embora e volto, e vou embora e volto, e minha cabeça vai lá no mercado, vai lá no trabalho, vai lá no meu filho, vai para todos os lugares, vai lá para fila da vacina. A gente vai pensar em 1000 coisas, ou 1 milhão de coisas, mas a gente vai e volta. A ideia é sempre essa, o que vai nos ajudar a manter a prática de meditação é sempre voltar. Eu posso ir, mas eu volto. Né? E pensar que a gente vai fazendo isso, até que a gente comece a sentir um pouco mais do que isso traz. Não vai ser uma relação direta. Eu não vou começar a fazer isso hoje e posso largar meu remedinho de pressão amanhã, né? Porque ela faz a regulação. Isso é importante. Exato. Né? Isso é importante ser dito. Então, não é? Então agora eu não preciso mais tomar remédio de ansiedade, não preciso mais verificar minha pressão porque eu já estou muito mais tranquila. Não, com o tempo, né? Esses estudos todos são feitos dentro de um período, de um intervalo de tempo em que tem que ter essa prática constante. Por isso que a gente indica que seja feita todos os dias. Né? E que tenha esse período regular, porque senão a gente está fazendo outra coisa. Né? Senão a gente não vai poder dizer que a gente vai produzir esse mesmo efeito no nosso corpo. Sim. Então, e é importante também a gente orientar, né, Mari, assim, continuar com os profissionais que estão acompanhando o seu caso, acompanhando você de perto, Sim, né? Com certeza. Então, assim, às vezes a meditação trouxe um bom resultado, uma melhoria, mas você vai continuar meditando? Tem isso. Exato. Primeira pergunta, você vai continuar? Porque senão o problema vai voltar. Segundo, você vai continuar meditando, mas muitas vezes uma medicação associada aí a algum problema emocional, ela precisa do desmame. Isso, né? com certeza. Que é o que a gente chama de ir deixando vagarosamente. Isso precisa do acompanhamento médico, né? Sim, então não é simplesmente eu tô ótima, eu tô me sentindo bem e acabou. E tira. Não é assim, né? Não.
Então a gente precisa ser bem cuidadoso no falar a respeito disso para a gente poder orientar bem também, né? Assim. Isso, com certeza. Não é milagre, né? Isso é importante dizer, porque a gente precisa praticar. Eu brinco, né, dando esse exemplo. A gente faz musculação para fortalecer o nosso corpo, nossa musculatura. No começo é muito difícil, a gente não tem nem coordenação suficiente, a gente não tem força, a gente não tem nada, né? A gente começa a fazer e parece que não vai levar a lugar algum. E com o tempo... E volta para casa doendo. Dói, exatamente, fica frustrada, acha que já vai estar super bem, de repente aí vê que ainda não está tão bem assim. Com o treino da atenção, é muito parecido. A mesma coisa. A gente vai ter que ter paciência com isso. E o Dr. Roberto Cardoso, ele até brinca que eu ouvi uma vez, foi uma citação de uma fala do Dr. Roberto Cardoso que eu ouvi no meu curso de yoga, pelo meu outro professor, que é o Marcos Rojo, que também estuda muito a meditação, aí já dentro desse contexto do yoga. E ele falou assim, eu até tenho essa frase, eu deixo sempre para eu lembrar. O Dr. Roberto Cardoso, ele fala assim, pratique meditação pelo prazer de fazer algo que não serve para nada. Porque nem sempre você vai conseguir entender o efeito disso imediatamente, né? E é um paradoxo, lógico, né? Não é que não serve para nada, a gente acabou de falar de uma série de benefícios, mas a gente tem que ter o cuidado de não ter pressa, porque a gente já tem muita pressa na vida. Então, aqui a ideia é a gente soltar e a gente deixar que essa prática possa fazer parte mesmo da nossa vida, do nosso estilo de vida. E aí, com isso, a gente vai começar a colher os frutos. Que delícia. E a gente vai sentir que está colhendo. Por isso eu falo, não acreditem em mim, experimentem. Eu queria, Mari, que você pudesse trazer para a gente assim, um relato, ou seu, ou de paciente, sem falar o nome, claro, mas assim, de quanto tempo talvez você esteja meditando, o que você colheu de experiência com isso, o que você notou dentro da sua própria vida, assim, para trazer como depoimento, talvez, né? Uhum. Bom, vou falar um pouco da minha experiência. Depois que eu comecei a estudar, eu nem sempre eu consegui manter a minha prática do jeito que eu gostaria. E hoje, inclusive, eu tenho me proposto a fazer isso porque eu percebo que faz diferença, sim. E aí eu comentei que eu gosto de fazer de manhã. Para mim tem um efeito muito positivo quando eu faço de manhã, porque é como se aquilo fosse um parâmetro para o meu dia. Eu começo o dia já mais tranquila, porque eu parei, né? Senão a gente acorda e aí tem que correr, e tem que tomar café, tomar banho, arrumar tudo e começar a trabalhar, e aí uma coisa atrás da outra. Essa parada de manhã para meditar parece que coloca as coisas no lugar, né? A partir dali é uma sensação assim de que, sabe, calma, se eu tiver calma, vai dar certo, né? E de fato, quando a gente faz as coisas com calma, quando a gente coloca foco, né, seguindo até o resultado daquele experimento, a gente tem uma sensação melhor e a gente tem um resultado também melhor. Então, essa prática traz um pouco mais desse pensamento mais propositivo, sabe? A gente sai do reativo e vai para o propositivo. Eu não fico o tempo inteiro esperando que as coisas ruins aconteçam para me defender. Eu vou colocando mais intenção e eu vou assumindo mais o comando das coisas que eu quero fazer. Não controle, mas comando, né? Eu consigo decidir melhor o que eu quero fazer. E isso, logicamente, vai trazendo uma sensação de equilíbrio para o nosso corpo, para a nossa mente. Agora tem que ser, né, feito assim, dessa forma, com algum tipo de disciplina suave e com disciplina ao mesmo tempo. Porque não é suave simplesmente... e firme. Exato. Né? Eu acho que é a melhor definição, né? A gente ser gentil durante a prática e se entregar a ela, né? E estar ali para fazer sem
que isso seja um peso, mas que a gente possa também ter a liberdade de escolher ter disciplina. Né? Você vê como assim, tem um caminho para chegar ali e aí isso vai fazendo diferença. Sim, e algumas pessoas às vezes me perguntam, né? Como começar a olhar para mim, né? Talvez meditando. 15 minutos por dia é um bom começo, né? É um bom Só começo. analise, só se olha. Isso. Não faz Não julgamento, não se Exato. envolva, só se olha. Né? A gente fala até que é isso mesmo, não julgar, não criar expectativas, não analisar, simplesmente assistir. Isso já vai trazer um estado diferente. E aí a gente vai começando a sentir isso, a gente vai querendo mais. Cuidado sempre com aquela ideia, né? Não vai ser sempre muito tranquilo. Tem dias que você vai se sentir muito bem. Você vai falar, agora eu aprendi. Mas no outro dia pode ser que você fique decepcionado, porque aí a mente está mais agitada e é mais difícil. E a outra coisa também, para ir concluindo, às vezes os pensamentos intrusivos são bons. Às vezes a gente entra numa sequência de pensamentos legais. Né? Então a gente começa a ter sensações agradáveis, ter pensamentos legais, projeções bacanas para o futuro, mas isso também é uma cadeia de pensamentos que a gente não vai deixar progredir, a gente vai tentar sair. Da mesma forma que a gente sai da preocupação, a gente vai sair também dos pensamentos bons, porque o nosso papel ali é observar. Somente. Sim. Soltar. E às vezes vem muito insight, né? Sim. Coisas que você não tinha visto daquela forma. Você fala, nossa, eu nunca olhei isso por esse ângulo. Ou soluções que você nunca tinha parado para analisar e de repente fala, nossa, apareceu a solução aqui do nada. Exato. Do nada. Exatamente. Não é do nada, é da meditação que entra nesse estado mental mais equilibrado, né? Porque você abriu espaço, né? Porque a gente faz da nossa mente um liquidificador com um monte de coisa ali girando. A hora que você para, as ideias às vezes elas vêm. Para isso eu indico geralmente para as pessoas que para quem está com bloqueio criativo, quem precisa ter ideia e não está conseguindo, para um pouco e não faça meditação. Só para e olha pela janela, sabe? Fica ali um pouquinho no vazio, no nada e tá, ali você só vai aprender a apreciar o silêncio um pouquinho. Diferente da meditação. A meditação não é para isso. Meditação é aquele treino que a gente já falou. Mas experimenta, né? Se você tá difícil, tá muito desorganizada a mente, fica um pouquinho quieto. 2 minutos. Porque a gente não fica nem isso. E aí depois você me fala como que é. Sim. Tem um outro exercício também, que além de apreciar o silêncio, que é raro estarmos em silêncio, né? Total. Sim. Então, assim, observe cada barulho que aparece ao seu redor. Cada um deles. Porque às vezes a gente não escuta nem o que está ao redor. Né? Então, assim, cada um dos barulhos que... Né, o vizinho em cima abriu a torneira, o passarinho, o cachorro do vizinho... A janela do vizinho. A ambulância passou. A ambulância. Aqui agora tá com mania de carro da pamonha. Pelo amor de Deus. Socorro. Motoboy. Fim de semana que não para. Todo mundo pedindo delivery. Exatamente. Esses a gente até escuta, né? Mas assim, os mais sutis, que é o passarinho, os o cachorrinho, distantes. Os mais distantes, né? A gente às vezes não presta atenção. Então, esses 5 minutinhos, 3 minutinhos. Esse é um bom treino de atenção mesmo. Essa é a atenção seletiva. Você pode também colocar uma música, por exemplo, uma música clássica, que tem muitos instrumentos, e você pode ficar ali tentando identificar o que é o instrumento de corda, o que é o de sopro, o que é percussão,
você procurar, né? Ah, deixa eu procurar o som do violino, deixa eu procurar o som da bateria. Qualquer música, né? Eu falo da música clássica porque ela é fácil da gente, né, buscar, mas é um ótimo exercício de atenção. Diferente, Sim. de novo, né, da meditação, mas é ótimo Sim. para a gente identificar a nossa atenção. Quanto mais a gente se conhecer, tudo isso que a gente está falando vai levar para esse caminho da gente se conhecer, da gente saber lidar com o nosso barulho, com o nosso silêncio, né? Quanto mais a gente fizer exercícios desse tipo, mais a gente vai ter consciência do que a gente está fazendo e aí sim decidir, eu quero fazer isso ou não. E não ficar no piloto automático sendo levado, né? Senão a gente vai indo, não sabe nem para onde, mas está indo. E aí tem hora que tem que parar, só que a gente não sabe parar. Então tudo isso, no fim das contas, é para a gente tentar aprender a parar e soltar e deixar as coisas seguirem com uma fluidez um pouquinho diferente, né? Verdade, Mari. Ai, fiquei feliz, muito feliz de poder conversar com você. Quanto tempo a gente não conversa? Verdade. E é tão gostoso, é sempre muito gostoso conversar com você. Também onde você está feliz. atendendo agora, Mari? Online. A gente pode colocar aqui. Online? Online. Por enquanto, só online, Cris. Então, vamos colocar o seu celular aqui à disposição. Podemos? Sim, pode sim. Pode colocar então. aí a minha página, quem tiver alguma... Inclusive, quem tiver alguma pergunta que não tenha sido feita hoje... Isso! Quiser vamos perguntar, pedir ajuda, podem falar, pode me procurar, a gente conversa e eu fico à disposição, mas por enquanto só online. Também acho que tenho ideia, não sei como, né, nem quando, mas tenho ideia de pensar em alguma coisa relacionada à meditação, né, para a gente tentar incentivar um pouco a prática, de repente algo em grupo. Estou pensando ainda como fazer isso, mas aí eu vou avisando. Maravilha! Então o pessoal entra lá em Mariana.Bruno? Mariana. A gente colocou aqui, Brundo. mas a gente vai colocar de novo. Isso. Acho que fica marcado, né? E ponto psico, né? Isso, Mariana.Brundo_psico, underline psico. Isso. E aí a Mari, então, está atendendo online, faz esse auxílio de meditação. Eu espero muitíssimo poder recebê-la de volta no Canto da Paz como instrutora de yoga. Sim. Aí vai ser outro departamento. Delícia, quando a pandemia acabar. Exato. É um projeto, quem sabe vamos trabalhar nele. Isso. Logo a gente pode pensar em tudo isso. Isso, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Amanhã a gente tem Lisete Barden falando em como, depois que a gente meditou, se descobriu como vamos transformar esse mundão num mundão lindo e maravilhoso que a gente pretende, né? Qual é o nosso propósito e como atingi-lo. Amanhã às 17 horas. Mari, um beijo, linda. Obrigada, Cris. Deus te Obrigada abençoe. de novo. Obrigada pelo beijo, convite. Pessoal. Até mais. Até amanhã. Até amanhã. Beijoca. Beijo. Tchau, tchau.